Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nut Sportscast. Sou o nutricionista Marcos Jardim, aqui comigo o nutricionista Rafael Soares. Galera, para vocês que ainda não são inscritos aí no canal, já aproveita para se inscrever. Se puder deixar um like aí para fortalecer nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida ou comentário, só deixar nos comentários aí embaixo que a gente responde. E aí, Rafa, que a gente vai trocar uma ideia hoje. Marquinhos, vamos conversar. Hoje vai ser um bate-papo top. Com a lenda. Lenda de Badibacite, amigo de infância. Virou jogador de futebol profissional, orgulho de Badi. Brother nosso. Brother nosso de infância. Ele é o Renato, né, o Badi. Já teve passagem em alguns times de muita relevância, um deles é o Atlético Paranaense. Inclusive, acho que você fez um gol contra o São Paulo, não fez uma vez? Fiz uns filho 2, 3 contra o São Paulo. Filha da puta. Por que você é São Paulino? Eu sou e xinguei pra caralho você. Tá? Não, mas pra mim foi uma honra fazer gol no Roger Ceni, né, velho? Isso é verdade. Eu também, São Paulino, faria um gol nele, entendeu? Porque eles falam, porra, o cara é o treta, né? E chato também ao mesmo tempo, né? Ele é rigoroso. Né, cara? Ele é, não sei agora, né, como treinador, mas todo mundo fala que ele é um cara rigoroso, né? Mas não vai saber, né? Às vezes o cara é às vezes não é, né? Às vezes é normal. Mas ele é muito profissional. Excelente profissional, né? Muito. Discutir, né? Quanto a isso, não tem. Quanto a profissionalismo tem que falar, mas é que dizem, né? Fala que ele é chato, meio... O pessoal comenta, mas eu acho que não, né? Vai saber. Cada um... É que, na verdade, quando você é muito profissional, você é chato. Dependendo do nível de profissionalismo. Dependendo do nível. Né? Tudo que é demais dá um BOzinho aí. Justamente. Renatinho, se apresenta aí, fala pro pessoal quem é você. Seja bem-vindo, mano. Valeu Obrigado por ter vindo. Você tava lá no Guarani, eu te chamei pra vir aqui. Você achou que eu ia estar em Campinas, né? Cara, me enganei. Você me enganou pesado. Já tava atrasado, porque ele já estava em outro lugar. O cara Nós dois tava meio perdidos. Justamente. Velho, não, mas eu que queria agradecer vocês por ter me convidado. Mandar um abraço pra toda a galera que segue vocês aí. E pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Quando você me mandou a mensagem, me convidou, eu não pensei duas vezes, nós já combinamos, porque apesar da distância, né, que a gente teve, a gente ficou muito tempo longe, mas isso é coisa normal da vida, né? A gente teve história de infância. Muitas ainda. Muitas histórias boas e que traz lembrança boa. Então é um prazer muito grande para mim estar aqui e vamos falar o que vocês quiserem, falar um pouco da minha história, um pouco dos clubes que eu passei. Sim. Cara, eu lembro, é que você começou muito cedo, né? E você sempre foi diferenciado jogando bola, principalmente entre a gente, na nossa idade. Hoje a gente tem a mesma faixa de idade, o Marquinhos também, assim, entre ali 28 e 32 anos. Então você era muito diferenciado. E eu lembro que você jogava no Derac. Isso. Até, inclusive, eu fui uma época com você, ficava jogando lá. Eu acho que o Dé também chegou aí. O André. Será que o Dé foi? Eu acho que foi. Todo mundo já deu um chutinho lá, né? O Derac era referência, né? E você ficou por muito tempo lá, né? Bastante. Quanto tempo você ficou lá no Derac? Derac, Rafa, em tempo, o tempo eu não vou saber falar, mas eu entrei no Derac, eu devia ter uns 8, 9 anos, por aí. Eu devo ter ficado até uns 13, 14. Uns 7 anos, uns 8 anos mais ou menos, de Derac. E aí, quando você saiu de lá, você já foi para o Rio Preto? E aí o Derac, na época, vocês lembram do Senhorino, né? Sim. Aí o Senhorino sempre foi referência, né, em Rio Preto. E o Senhorino tomava conta do Derac e fez uma parceria com o Rio Preto. Então, automaticamente, no Derac a gente já saía e... Derac formava a base do Rio Preto, exatamente. Para jogar para o Rio Preto, né? Sim. Aí, tanto que foi esse ano mesmo, o primeiro ano que a gente disputou o primeiro Campeonato Paulista foi pelo Rio Preto, 2015. Só que já era a base toda do Derac, todos os meninos que jogavam no Derac. Era tudo Derac. Tudo Derac. E aí passou a ser Rio Preto por conta da parceria e que o Rio Preto tinha já camisa, né, para jogar, já era um clube profissional, então já disputava o Campeonato Paulista. E aí abriu essa vaga aí de sub-15. Aí logo no primeiro campeonato, nosso time, o Derac era... Vocês lembram? O Derac era muito forte na região. E aí o nosso time foi bem pra caramba no Campeonato Paulista. Teve até interesse da seleção brasileira, sub-15, de vir buscar alguns jogadores nossos para levar para lá. Até o Bruno De Martini ficou um período na seleção. Então, assim, era referência muito forte em Rio Preto, né? Em Rio Preto e região, o Derac. O Senhorino era muito forte. O Derac ganhava
Tudo que Tudo. tinha aqui na região. Aqui na região, acho que era o... Eu acho que era o melhor. Em termos de... Hoje é até uma coisa que eu estava pensando. Você vê... Parece que é difícil hoje você ver, né? Tem as escolinhas e tal, mas fazer o trabalho que o Derac fazia lá atrás... Não, eu acho que... Eu acho que é difícil ter, velho. Hoje em dia, eu particularmente não conheço. Eu também não lembro não. de... Não tem mais, na verdade, sim, não tem mais escolinha igual o Derac, né? Mas igual tinha, tipo, até as escolinhas que tinham, por exemplo, que eram de responsabilidade das cidades, por exemplo, da prefeitura. Hoje em dia já quase não existe mais. Por exemplo, eu lembro que lá em Badi tinha, nossa, era uma galera, por exemplo, a galera da nossa geração, sim. Todo mundo da cidade ia jogar. E, cara, e queria jogar, né? Hoje Gostava. em dia tem, sei lá, meia dúzia de molecada lá, e eu nem sei se tem a escolinha, né? Se tem alguém que é responsável. Bom, em Badi eu não sei se tem, né? Porque não, eu falo assim da prefeitura, como tinha antes e tal. Eu acho que, tipo, que tinha todas as cidades, por exemplo, tinha os campeonatinhos aí que era intercidade, né? A gente ia jogar fora e tal. Eu, particularmente, não ouço falar mais sobre isso. Então, também eu desconheço. É difícil. Acho que até aproveitando o gancho que vocês deixaram, pode falar. Para falar pro pessoal, quem quiser seguir lá, @escolinha do Badi. Perfeito, verdade. No Instagram. Tá com um trabalho muito bacana lá. O meu irmão que já tá nessa área faz tempo. Falar porque tipo, vocês meio que trouxeram isso de volta, né? Porque a cidade já não tinha mais nada de incentivo pra molecada e vocês chegaram com a escolinha e tá fazendo um trabalho bem legal lá. Aí e tá um lugar top, né? Bem... a localização ali é boa, né? Sim. Dá uma estrutura legal, que o campinho é legal pro pessoal, para os meninos, né? E tá trabalhando com meninos de 9, se eu não me engano, de 9 a 16. 9 a 16 anos. E esse é tipo um projeto já pensando nisso também. Sim. Além de envolver meu nome, que hoje meu irmão que toma conta, tá ele e o professor Ricardo, que dá aula lá. O professor Ricardo também já tem muita experiência no ramo, principalmente de lidar com criança. E o meu irmão viveu também futebol, né? Ele teve a experiência dele e ele consegue passar isso para os meninos. Então a gente está com esse projeto, quem sabe mais para frente não seja uma queira ou não queira, formação de atletas, né? Exatamente. Então o objetivo é esse, tá um projeto bem legal, cara, por enquanto. Trazer mais orgulho para Badi, né? Já você foi um dos que... assim, tipo, às vezes até tem a criança, o molecadinha que tá querendo jogar, mas às vezes não tem lugar, não tem incentivo, não tem oportunidade. Não tem oportunidade, acho que a escolinha vem pra colocar essa molecada no mercado, de certa forma, né? De apresentar isso. E falar que saiu de Badi, né? Porque não adianta o cara também morar em Badi e treinar em Rio Preto, então fala de onde? Saiu de Rio Preto, não da nossa cidade, que foi, por exemplo, que você jogava lá com a gente também, lá no já junto com a escolinha. Não, tanto que a primeira escolinha minha foi em Badi mesmo. Sim. Lá no campão, lá a gente jogava, tinha os torneiozinhos, Jorge Lima. Isso. O Jorge Lima era professor na época. Então a gente saiu dali, né? Não tem como. E para mim foi bom, porque você vê, hoje até eu sempre falei, é um motivo de orgulho para mim, por conta de carregar um nome da cidade, né? Isso que eu ia falar agora. Carregar o nome da cidade. Ser dono logo quando eu comecei no Derac, meu avô que me levava, meu avô Mané, me levava de carro. E aí chegava lá, os moleques via sempre a placa do carro, né? Badi Bacite. De onde você é? De Badi. Aí um dia os meninos colocou o apelido, falou, Badi. Aí pegou. Porque aí eu já comecei a morar em Rio Preto, saí de Badi e tive que vir pra cá, porque ficava difícil, né? E aí aconteceu também coisas familiares, que minha mãe veio para Rio Preto, meu pai já trabalhava aqui, então viemos para Rio Preto. E aí eu ia no Derac treinar os meninos Badi, aí pegou. Aí não tem jeito. Aí não tirou mais. Badi não sai mais, né? Ficou Badi, é Badi, já aí não tem jeito. E em Rio Preto, você fala Renato... Não sabe quem que é. Ninguém sabe. Renato... Mas, inclusive, em Badi, quando você vai falar assim, tipo, o Renatinho joga bola, tal, profissional, o cara fica meio perdido. É o Badi. Não, tá bom. É verdade. É porque você acaba, né? Você esquece o nome, fica associado o apelido ali... E foi como ele era conhecido e chamado por todo mundo, né? Querendo ou não, tipo, é igual o apelido que pega e... Se for no Derac, no mínimo faz 15 anos que te chamam de Badi. Como que você vai mudar? Não tem como. Entendeu? É impossível não você tem mudar nem... um apelido do dia pra noite, assim, ainda mais que é o nome da cidade. Cara, você vai pra... Bom, não sei como que era lá fora, quando você foi pra Europa, essas coisas assim, como que eles pronunciavam Badi? Se aqui em São Paulo os caras não conseguem falar. E não era... Eu não tenho muita lembrança, assim, mas ele não tinha muita dificuldade, assim.
Às vezes muda por conta da própria língua, né? A entonação. Então, às vezes fala bade, às vezes tinha uns que era duro quando você ia no estádio, eles passavam no som a escalação, né? Sim. Aí era só Bud, uns falavam Bud, outros falavam Bad, aí era tudo... Qualquer um, né? O importante é estar um número lá e falar que sou eu. Cara, mas qualquer pessoa aqui da região, às vezes, da região sim, que não seja muito próximo, que não conhece a cidade, já vai pronunciar a primeira vez e já pronuncia errado. Então... Cara, eu dou risada quando às vezes a gente vai, tipo assim, em congresso, quando a gente vai e fica no hotel em São Paulo, aí pergunta, qual que é o CEP? Aí eu falo o CEP de Badi mesmo, né? Só pra deixar a pessoa encanada. Aí eu falo, ó, 1515, né, tal, aí sai lá o nome da cidade. Aí ela, como que fala o nome da cidade? Eu falo, não, fala você, né? Eu quero saber como você vai falar o nome da cidade. Cada um pronuncia de um jeito. Eu falei, eu quero saber como você vai falar. Não, mas existe a cidade? Eu falei, cara, existe a cidade. É engraçado isso, né? Eu que vivi minha vida praticamente toda fora, impressionante. Todo mundo faz essa pergunta. Mas existe mesmo essa cidade? Porra, mas Badia é por causa de cidade mesmo? Eu falei, ué. Eu moro numa cidade que eu morava. Presidente Prudente, não é tão longe, né? Sim. Parei no posto, pouco antes de chegar em Presidente Prudente. O cara, tipo, ele parou assim, olhando a placa, ele ficou admirando. Eu acho que ele ficou um tempão tentando ver como é que pronunciava. Aí ele desistiu. Cara, que cidade que é essa? Porque, cara, pior que por incrível que pareça, você falar que é uma cidade, sei lá do Paraguai, da Argentina, fala, não, exato. É verdade, porque como que fala, né? Porque sei lá, parece alguma coisa estrangeira, né? Não tem muito, não é uma língua que seria normal. É só falar, cara, lê o que está escrito? Lê para mim, que você vai conseguir falar fácil. Mas quando você, tipo, por exemplo, já vai para São Paulo, vai para a capital, a gente fala, da onde você é? Ao invés de você falar, não, mas tipo, ao invés de você falar, moro em Badi, você fala, não, moro perto de São José do Rio. Você não tem jeito. Isso aí não tem erro. Às vezes na pergunta você já fala, onde você mora? Badi Bacite. Aí o cara, onde? Aí você fala, não, é perto de Rio Preto ali. Badi Bacite, perto de Rio Preto. Em Rio Preto. É igual quando você vai para os Estados Unidos, cara. Não adianta você falar, eu moro em São José do Rio Preto. Tem que falar, eu moro em São Paulo. Mais ou menos por aí. Moro em São Paulo. Onde você mora? São Paulo. Pronto. O cara nunca mais vai saber onde é São Paulo. No Brasil só existe São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Para os caras de fora é assim. É igual você ir para São Paulo. Os caras não conseguem ler. Porque associa com um inglês, alguma coisa assim, né? Tem o Y lá e tal. Então eu falo, cara, lê o que tá escrito. O Y, no final ainda os dois T. Aí fica diferente. Sério, pra quem não sabe, a gente é morador de Badi Bacite, estado de São Paulo, né? Às vezes a galera tá de fora, não tá sabendo o que a gente tá falando. Justamente. Interior de Rio Preto. Exatamente. Interior de Rio Preto, né? Nem de São Paulo, interior de Rio Preto. Onde saiu Badi para o mundo. Nossa. Justamente. Oi, e ali, falando nesse ponto também, ali era pra sair mais, hein? Era. Cara, tinha muita gente. Nossa, velho. Eu encontrei um que era pra ter sido, que eu acho, na minha opinião, né? Pode ser que não. O Café, por exemplo. Café. Eu falei isso pra ele ontem. Ontem encontrei ele no mercado. Chegou a jogar um pouco, né? Que sei lá, não sei o que aconteceu. Então é até difícil, né? Porque assim, muita gente... O futebol já é difícil por conta da competitividade, né? Sim, é muito jogador, né? Muito jogador. E eu falo assim, além do jogador ter o sonho e tal, eu quero ser profissional, virar profissional. Mas acontece muitas coisas no meio do caminho, na trajetória, que às vezes te bloqueia. Eu mesmo, eu falo assim, é Deus mesmo que faz as coisas, porque eu já tive treinadores meus de falar, não, você não vai virar, velho. Você é muito pequenininho, você é pequeno, você é franzininho, você não tem muita força, você não vai conseguir. E aí você fala isso para uma criança, eu tenho essa lembrança até hoje. Você fala isso para uma criança, você já está frustrando a criança. Ela já não tem o mesmo pensamento, não tem o discernimento de falar, não, esse cara não... Já quer desistir ali. Ali já começa... E eu tenho na minha família o maior exemplo, que é meu irmão. Meu irmão era craque, né? Comia bola, rapaz. E aí as coisas não acontecem, você vê. Na minha família, meu avô jogou, meu pai jogou. Não jogaram profissional, mas jogava. Meu avô, meu pai, o meu irmão mais velho até que seguiu um outro ramo da música e tal. Mas o meu irmão também. Então o sonho do meu pai era ter um atleta, um filho atleta. E aí as coisas para mim aconteceu tudo certinho.
Foi indo, né? E eu fui o que mais demorei para sair, principalmente nessa época do Derac. Os meninos jogavam e já saía. Às vezes ia para um time, às vezes ia para o outro. E eu fui ficando. Eu fui ficando no Derac. E eu, assustado, né? Falei, pai, mas os meninos tá tudo indo. Eu falei, não, calma. Tem tua hora. Tudo tem tua hora, tudo tem seu tempo. Não adianta desesperar. E aí eu esperei, tanto que fui o último a sair. Mas já saí dali profissional, né? Já saí do Rio Preto profissional. Profissional e não só isso. Vocês subiram da... Nossa, Então, você vê como é que é as coisas tudo certinho, né, como eu tô falando. Você, o Cacique... Eu, Cacique, Pitarelli, goleiro. Isso. Vocês levaram Rio Preto, né? Porque Rio Preto acho que nunca disputou não. A Série A1 do Paulista, Não, né? foi só esse ano. Isso, foi no ano que foi vocês... no teu primeiro ano de profissional? Primeiro ano. Foi rápido, né? Primeiro ano como profissional. Eu fiz Cara, eu saía da Max, eu comprava toda quarta, era quarta e domingo de manhã, não era? Que vocês jogavam? Tinha, às vezes, a sábado da tarde também tinha. Eu sei que eu saía da Max na quarta-feira à noite, quando tinha o jogo na quinta, eu ia lá. Porque, cara, isso na Série 1, né? Isso, na Série 1. Porque, cara, eu já ficava ali do lado, eu comprava o ingresso, já andava meio quarteirão, já comprava, ficava ali esperando. Acabava o trampo, já ia ficar lá na arquibancada. Nós fomos vice-campeão esse ano que subiu, nós fomos vice-campeão da Série A2. Que foi a Portuguesa, Que foi contra a Portuguesa. E aí, esse time nosso também era muito bom. E o clube, na época, o Rio Preto, acho que tinha... Hoje acho que é centenário, fez 100 anos agora. Acho que foi. Acho que foi esse ano. Na época tinha 80 e, se eu não me engano, eu lembro de uma camisa comemorativa de 88 anos. E aí fizeram essa camisa. E foi o único acesso que o Rio Preto teve para a primeira divisão. Porque depois, né? antes não tinha e depois não teve. Aí depois no ano que vocês disputaram a... Você saiu, né? Naquele ano que vocês disputaram a... Eu saía. Aí por quê? O que eu fazia? Eu tinha contrato com o Rio Preto de 3 anos. Aí nesse ano, 2007, eu disputei a Taça São Paulo. E aí pegaram 5 garotos da Taça São Paulo e subiu para o elenco profissional. E eu fui um deles subir. E aí depois eu tive a oportunidade de jogar no profissional, fui bem e aí as coisas aconteceu. Terminei jogando. Só que como o Rio Preto não tinha segundo semestre, disputava o Campeonato Paulista, depois aquela copinha... Eu até esqueço o nome dela. Não é copinha de júnior, não. É Copa Paulista. Isso. Que aí só pega o da região. Que é mais regional e tal. O Rio Preto disputava essa Copa Paulista. Aí o Rio Preto me emprestava, no segundo semestre me emprestava, eu ficava nesse clube até o final do ano. No outro ano, que era a primeira divisão, eu já retornava para disputar o campeonato da primeira divisão. Aí eu sempre ia, no começo do ano eu voltava. Saía no meio do ano, ficava o final do ano fora e depois voltava no início do ano. Até acabar meu contrato foi assim, com o Rio Preto. Então você disputava enquanto estava na primeira aqui, você disputava... porque o Rio Preto jogava o campeonato só no primeiro semestre. Só no primeiro semestre. Que era o Paulista, né? Era o Paulista. Só tinha o Paulista e essa Copa Paulista, né? É porque o Rio Preto ficou quanto tempo? 2 anos na Série 1? Porque não, só um. Ah, foi um ano só? Foi. No primeiro ele já caiu? O primeiro caiu. É que eu não lembro agora certinho, mas foi isso mesmo. Ele caiu e o segundo já ficou na Série A2. Em 2008 já caiu, aí em 2009 já disputou a Série A2 de novo. Né? Foi isso aí mesmo. Depois do Rio Preto já foi São Bernardo? Aí depois do Rio Preto foi São Bernardo. Você ficou um tempinho lá também, né? Aí no São Bernardo fiz a mesma coisa. Saí do Rio Preto, cheguei no São Bernardo e fiz contrato de 3 anos. Só que aí o São Bernardo já tinha não, me engano. O São Bernardo disputava o Paulista também. Sim. Da segunda divisão. Isso. E Copa Paulista no segundo semestre. Era o mesmo esquema. Mesmo esquema. Aí eu chego no São Bernardo em 2010, no segundo semestre de 2010. Em 2011 eu joguei muito pouco, assim. Não tenho lembrança de ter jogado muito. Aí em 2012 começou a Série A2 e eu comecei a jogar. A mesma história. Tive a oportunidade no jogo, aí fui bem e aí me manteve de titular. E nesse ano nós fomos campeão da Série A2. E no final da Série A2 eu fiz o gol do título, do São Bernardo. Que foi... Mas o São Bernardo já tinha subido. Eu acho que uma vez já tinha conquistado o acesso para a Série A1. Aí fomos para a Série A1 de novo, disputamos a Série A1. E aí ficou a mesma situação. Porque queira ou não queira, o Paulista da Série A1 é um dos melhores campeonatos do Brasil. Estadual. Muito dinheiro, estadual. Né? É muito dinheiro. Envolve muita coisa.
Então, queira ou não queira, é um campeonato mais forte. Então, eu disputava ele e não tinha condições de eu disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Eu tinha que arrumar uma coisa, não é nem melhor, mas um campeonato que ia ter mais visibilidade para mim sair, né? E aí, como o São Bernardo fazia a mesma coisa, jogava o Paulista e emprestava para outro time. Aí jogava a Série B, joguei a Série B no América Mineiro. Eu lembro que... mas vocês chegaram a subir com o América Mineiro, não foi isso? Você não chegou a ficar um tempo No América? no América Mineiro, mas jogou na primeira divisão? Não. Nós disputamos a Série B no América. Série B? É. Cara, Série B 2013, se eu não me engano. Mas você jogava outro campeonato, tipo Copa do Brasil, alguma coisa assim? Eu lembro que vocês jogaram... No América, será que jogou agora? Eu não lembro. Eu não lembro. Às vezes tem esses campeonatos no meio, né? Time grande, ou vocês eliminaram algum time grande, alguma coisa assim. Que inclusive acho que você tinha feito gol. Do América eu também não me recordo. É que eu não me lembro. Não. Pode ser que... Porque nesse ano, na Série B, o América, se eu não estou enganado, o Palmeiras tinha caído. Então foi isso. Então aí jogamos contra o Palmeiras no... O Palmeiras que é em 2012 e jogou 2013. Então né, é isso. Verdade. Aí nós jogamos a Série B, então enfrentou o Palmeiras. Pode ser. É isso. Ser. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu lembro que tinha que ficar mudando canal, porque aí ficava eu, o Arthur, o Vinícius, o Dé, ficava mudando de canal toda hora, assistindo o jogo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ficava rodando. Sim. E aí, a partir você ficou ainda bastante tempo aqui no Brasil, ou você já... Aí no Brasil fiquei bastante tempo. Aí, depois do América, eu fui aí o Atlético Paranaense já me comprou, fui pro Atlético. Você saiu do São Bernardo já pro... Fui do São Bernardo pro Atlético Paranaense. Aí do Atlético eu passei na Ponte no Figueirense. Na Ponte no Figueirense. Aí, se eu não me engano, do Figueirense, que foi em 2016, eu acho, final de 2016, aí eu fui para fora. Aí eu fui para Turquia. Aí você ficou lá quanto tempo na Turquia? Aí na Turquia eu fiquei 2 anos e meio. Tiveram acesso lá também, não foi Lá nós somos campeão da segunda também. Isso, eu lembro. Porque eu cheguei no primeiro ano e o time caiu eu fui emprestado para a Croácia e o time da Turquia caiu. Aí quando eu retornei de empréstimo, já estava na segunda. Aí nós jogamos a segunda e foi campeão. No primeiro ano você chegou lá, o Parelli já estava lá? Não. Ele chegou depois. Eu cheguei primeiro, chegou o Lucas Claro primeiro, depois eu. Aí nós ficamos nós dois, aí o Jailton chegou. Se eu não me engano, depois de uns 6 meses, mais ou menos. Aí ele ficou até mais ou menos no mesmo período que você, não foi? Aí ele ficou até o nosso contrato foi os 3 juntos. Entendi. Foi 17, 18, metade de 19 eu acho que quando acabou. Até um pouquinho menos. Mas o nosso contrato era igual, o de tempo era igual. Ficamos juntos lá acho que 1 ano e meio. E depois de lá você voltou pra cá e você ficou onde? Aí da Turquia eu vim, Guarani, passei no Guarani e agora o último recente no Botafogo de Ribeirão. E como é que tá a situação, a pandemia? Então, e aí... Tá tudo meio incerto agora. Meio incerto, algumas coisas aparecendo e tal. Mas agora vamos ver, começando esse Campeonato Brasileiro, né? Que começa a movimentar mais de novo o mercado e tal. Esperar aparecer alguma coisa para poder voltar. E como vocês fazem? É por meio de empresário que vocês são meu empresário apresentados? Meu empresário ele que vai agilizando os lugares, vai te falando, esse vale a pena, esse não. Cara, porque eu fico imaginando, como que você consegue atingir esses caras, né? Porque você tem que ter contato. Sim, tem que ter um networkzinho. Tem que você não conhece, nos engana. Tem que ter o contato forte, né? Porque ou o cara é tipo assim, é um fenômeno, né? Tem que ser um Neymar, Ronaldo, que o cara joga lá num clubinho lá, o cara destrói todo mundo. Mas isso provavelmente, tipo, alguém que vê, que também conhece, tipo... também precisa, né, de um empresário de qualquer forma, né, porque o cara tem que chegar e falar assim, tem esse moleque aqui. Não acontece de ser diretamente com o jogador, assim, pode até acontecer, mas eu acho muito mais difícil. Eu acho que hoje em dia acho que é mais difícil ainda. Eu acho. Porque você tem que ter contato, tem que ter contato com os clubes, né? Esse pessoal, os empresários, eles têm contato direto dentro do clube, né? Com diretoria, aí já facilita, você já... Agora, para você, vamos supor, atleta, conversar com algum clube, sim. Sabe? Eu digo assim, por exemplo,
um clube que vê um jogador, por exemplo, o jogador está começando agora e não necessariamente tem um empresário. Se o clube vê essa oportunidade, o clube meio que abraça o jogador. E daí eles, tipo, o clube ainda... Acho que o clube diretamente não agencia o jogador ou ele te passa para o empresário e daí como é que eu tenho essa dúvida tipo, também do Marquinhos. Quando descobre um jogador novo, eu falo. Que nem, por exemplo, você estava aqui no Rio Preto. Como que fez para você ir para São Bernardo, por exemplo? Entendeu? Sim. O São Bernardo veio, te comprou ou você foi apresentado? Você já tinha empresários aí? Ou foi o clube que meio que intermediou? Eu tinha empresário aqui do Rio Preto, na época, que ficou comigo até no São Bernardo, o Alessio. Alessio Zanerati. Aí ele chegou nesse ponto no São Bernardo, eu, graças a Deus, atingi um nível muito bom, que eu tinha feito 2 campeonatos paulistas excelentes, assim, e já tinha tido a passagem no América Mineiro boa também. Então já surgiu normal o interesse, que eu lembro que na época tive bastante assim, opção, sabe, de escolha. Até times grandes também. Porque começa, os caras falaram, quero... porque por eu ser... saber que você existe, né? Exatamente. TV e tal. Por eu ser... Na língua do futebol, né, eu falo, o basicão nosso, eu era novo. Sim. Queira ou não queira, hoje para futebol, se você está com 26, 27, o pessoal já tem outra cabeça, né? Os meninos novos hoje em dia tá vindo, tem meninos jogando com 17 anos, 16 no profissional e bem. Né? Então mudou muito essa parte. Mas aí essas opções que eu tive, o Atlético foi a mais, para mim, foi a mais viável. E aí meu empresário sentou com o pessoal do Atlético, conversou e tal, e eles... Não, tem interesse e tal, e negociou. E aí eu já fui direto para lá. Porque assim, imagina, você tem um moleque bom aqui no clube, eu imaginava que o próprio clube que fazia essa parte. Existe, por exemplo, sei lá, quando um molequinho começa a despertar assim, o olhar de uma galera que entende de futebol, falou, pô, esse moleque vai longe. Já chega um empresário logo desde cedo e meio que começa a acompanhar. Normalmente sim. Normalmente é assim que acontece. E aí, tipo, começa com a carreira inteira. Em relação ao que você tinha falado antes, que eu não sei se eu entendi direito, mas tipo assim, eu acho que hoje em dia, alguns clubes, principalmente os maiores, eu acho que eles já têm essa não é empresário, mas eles já são... meio que negociam. Eles já têm uma parte, principalmente quando é muito novo, né, o menino, eles já têm essa parte de assessoria. O próprio clube já vai cuidando. Mas eu acredito que tenha sempre, a maioria das vezes é o empresário, porque para chegar no time grande, alguém tem que levar. Alguém tem que ver, conhecer, ter o contato e levar. Esse cara que já levou, ele já tem ele já levou uma vez, é mais fácil ele levar a segunda. Ele já tem a entrada, né, no clube. E aí começa no trabalho de confiança. Às vezes você leva um atleta que deu certo pro clube, o clube já tem a confiança de falar, não, ele... É meio que o clube vai, por exemplo, se leva um jogador que deu certo, o clube meio que te dá uma preferência, digamos assim. O empresário já trouxe bons atletas, vou dar mais uma chance. E aí sim vai acontecendo. É isso que vai fazendo o network. Mais ou menos por aí. Que é um grande problema também, né? Porque às vezes a gente vê jogadores que vai bem num clube Y, aí vai para um clube grande e parece que o cara não consegue desenvolver. Eu não sei se isso acontece porque o cara se sente, às vezes, excluído, porque, às vezes, por exemplo, você saiu daqui de Rio Preto, foi para Curitiba, no Atlético Paranaense, onde tinha cara bom pra caramba lá também, entendeu? Eu não sei se você foi na época que tava o Dagoberto lá, não, né? Não, a minha foi um pouquinho depois, né? A minha foi um pouquinho depois. Isso. Mas o Everton tava. O Everton tava, tinha bastante. Tinha muito cara bom, então talvez o cara se sente, sei lá. É difícil nesse ponto. São mais... Nesse ponto é difícil porque envolve muita coisa, né? Pressão. Isso que eu ia falar, tipo, psicológico. Já tem a pressão normal do ambiente, de torcida, já tem essa pressão normal. E aí às vezes você vem como promessa. E às vezes também. Às vezes tem essa pressão em cima de... Querendo ou não, toda contratação é depositada uma confiança no cara, né? Porque olha pro lado do torcedor. Ele Exatamente. Ele contratou um cara novo, ele fala, pô, se contratou é porque o cara deve ser bom, deve ajudar o time. Então já começa a pressão logo. Então, mas que você já vai com o que a gente acaba esquecendo é que o cara é humano, né? O cara tem fatores psicológicos que podem envolver. A gente vendo como torcedor, a gente não quer nem saber, né? Não entende. A gente não quer nem saber. Quer que ganhe e acabou, né? Mas assim, tem aquela questão do lado psicológico. Às vezes, tem. Cara, você sai, por exemplo, você saiu da região de Rio Preto para ir
sei lá, quantos quilômetros dá daqui lá? Uns 600? Por aí, né? Quilômetros? 600. E aí você tá longe da tua família. Quantas vezes na semana você vai ver eles antes você via todo dia, entendeu? Isso pode mudar, pode... Não, pesa. Eu falo assim, quando isso acontece, quanto mais jovem é o atleta, eu creio que deve ser pior, né? Mas a partir do momento que você tem, por exemplo, já tinha passado pelos clubes, já tinha assim, meio que já ficado um tempo fora de casa, já sabia como é que funcionava a rotina, né? Então, acho que esse ponto, exclusivamente, a gente ainda consegue meio que relevar, né? Eu acho que os outros problemas, como a pressão e o fato de você ter que render, porque o time depositar uma confiança em você, acho que isso daí deve pesar um pouco mais. E tem um detalhe, a gente mexe com humanos, né? Às vezes tem a panelinha lá que os caras criam. Já tem essas coisas normais também, que às vezes... Chega novatão lá, né? O cara já tá entrosado. Já chega zoando os caras ainda, né? Dando canetinha, alguma coisa assim. Os caras falaram... Tem isso também. Mas tem umas pirracinhas que acontecem com tipo, o atleta chega novo no clube, né? Deve ter. Tem. E outra. E tem a situação... Um galão d'água, né? Então, e hoje já não tem muito isso, porque eu lembro da nossa época, quando a gente era menino, nossa, sofria demais. Você vai usar minha chuteira nova pra laciar. Cara, mas lá no Jorge hoje em dia Lima, os meninos... Lá no Jorge Lima, que nós era eles eram moleque, tinha 10, 11, 8 anos, sei lá, 9 anos de idade, tinha que carregar galão. Tinha que carregar as coisas. Imagina num clube. E hoje os meninos tão folgadinhos, rapaz. Imagina. Eles chegam... hoje tem toda essa mordomia. Mas eu lembro antes de se a gente chegasse, vamos treinar fora. Entrava no ônibus, tinha que ser o último a sentar, se sobrar um lugar. Vai ficar em pé. Vai, menino, vai em pé aí, não vai sentar não. Aí depois que eu já estava no profissional, eu brincava, né? Eu ia lá e sentava no fundo mas aí os caras chegavam, o que você está sentado aí? Arrancava no croque. Cara, faz parte, né? Faz parte. Você vai aprendendo, depois você vai brincar. Experiência, né? Não tem jeito. Depois você vai fazer isso com outro também, né? Você chegou lá novatão, tem que respeitar, né? Então, mas é que é o problema, porque assim, tem gente que não aceita, entendeu? Isso pode impactar no psicológico do cara. Sim. Entendeu? Aí o cara chega e falou, mas tipo assim, por exemplo, na época que você começou a jogar futebol lá, né? Começou... Cara, que nós é de badinho, então já começa a ser zoado a partir daí. Então você tem que aceitar qualquer zoeira. Você já saiu de casa sendo zoado. Qualquer zoeira é bem-vinda. Onde você mora? Badi. Pronto. Aí os caras falam, mas tem no... Eu olhei no mapa lá, não tem no mapa? Não existe, não tem nem gente nessa cidade. Se é uma vila, se for uma vila, né? Aí eles folgam na gente. Não é certeza. Badi tá grande agora, hein? Não pode, né? Então, agora não pode mais não, agora já tá grande. Dá até pra se perder, hein, Badi? Dá mesmo. Tem lugar que eu não conheço na cidade. Você não viu onde eu tô morando? Tô morando quase em José Bonifácio, já quase. Tá chegando lá. Tá grande. Não, cresceu muito. Não dá nem pra apelidar mais ninguém de Badi. Não dá, Porque o cara nem é mais de lá, né? Não tem mais o sangue de Badi. Não tem mais. A galera não tá mais perpetuando a espécie. Não. Tá tudo vindo gente de fora e dominando. Já agora é outras regiões já. Foi pouco, sim. Que Badi Bacite. Se manteve na terrinha lá da Cê, borboleta. Você pensa em jogar assim, você tipo, colocou alguma meta na tua cabeça, falou, vou jogar até tanto, ou você vai só não, vendo o que acontece? Eu ainda não... Eu penso, né, tipo assim, até tô com 32, uns 35, mas assim, tudo consciente, né, dependendo de como tá a situação se chegar física. Lá, você vê que aguenta mais, você vai. Exatamente. Mas você teve alguma lesão séria? Assim, graças a Deus, não. Então, dá pra fazer até Principalmente joelho, tornozelo, que são coisas que já atrapalham mais, né? Se você tem uma lesão de joelho, faz cirurgia e a recuperação não for muito boa, isso lá na frente dá problema, né? Mas eu, graças a Deus, não tive lesão nenhuma. Então, eu penso que dá pra ir longe. Dá pra ir mais um pouco. E teve algum time assim que você falou, cara, esse aqui eu deveria ter ficado mais tempo, assim, que você gostou pra caramba e tudo ajudava, tudo conspirava pra... No Atlético foi. No Atlético, principalmente o primeiro ano. Depois já deu uma caída, mas no primeiro ano foi fantástico, assim. Era Série A do brasileiro, campeonato Série A do brasileiro, tanto que em 2014, acho que nós ficamos em nono, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. No campeonato, no maior campeonato do país, né? Nosso time muito bom. Então foi um momento assim bacana. Depois Figueirense é um lugar que eu gostei bastante. Mas eu, graças a Deus, os clubes que eu passei sempre tiveram estrutura boa, sabe? Para trabalhar, isso aí facilitou muito. Mas
Foi os clubes assim que eu tive mais... Que eu gostei mais de estar, assim. Mas se identificou. Exatamente. Porque você acaba se identificando com não você tem pega, jeito. tipo assim, tipo, às vezes... não é... Lógico, né? O clube que mais manda onde você tá fazendo o seu trabalho, mas tipo, o lugar, tipo, a cidade que você foi morar. Isso, o lugar que você isso, tava tudo faz, ajuda, né? faz diferença também. Tudo ajuda. E o legal é que lá Curitiba é bom pra caramba, né? Uma cidade... Então, eu até brinco quando eu tô com os meus amigos conversando, eu até brinco. Morei em Curitiba, morei em Belo Horizonte, morei em Florianópolis. Só cidade... Só cidade maravilhosa, não tem nem o que falar. Curitiba, assim... Curitiba, Badibacite. Badibacite, metrópole de... Sensacional. Estado de São Paulo. Né? Melhor qualidade de vida do estado. Eu não duvido, porque, cara, lá é tão tranquilo que eu demoro mais ou menos uns 20 minutos pra sair da minha casa até no pontilhão lá. Eu fico muito nervoso com isso. É uma rua pra entrar, pra sair. É a mesma Cara, pra sair. sai, velho. Não vai, o povo anda tranquilo até hoje, né? Desde fundou Badia até hoje, o povo anda tranquilo lá. Badia ficou muito tranquilo, né, velho? Muito. Até hoje é tranquilo. Você larga carro aberto lá, não dá nada. Pode ficar... Depende. Depende agora já não muito agora mais. deu uma pioradinha, mas ainda pode. Não muito, mas dependendo pode. do lugar, ainda dá. E o horário também, né? Se a gente for colocar, depende de um monte de coisa. Não, mas é verdade, dependendo do horário de noite, aí não tem ninguém pra rua, porque todo mundo conhece todo mundo em Badia, a maior parte, vai né? dar tanta brecha também, né? Você falta colocar um bilhetinho pro cara, não, pode levar. Leva, faz isso. Tá aqui, ó, pode pegar. Não, mas é verdade, Badia, mesmo que veio bastante gente de fora, ainda tem uma grande maioria parcela, assim, mas é muito que conhece. Mesmo que não conhece, às vezes, de conversar, mas sabe quem é. Não conheço não, mas sei quem é. Isso, é desse jeito. Sempre fala. Conhece fulano? Conheço não, mas sei quem é. Pior que é desse jeito mesmo. Assim. Conheço o pai dele. Isso. Mas Badia, uma coisa que eu acho muito interessante, que antigamente na nossa época tinha, que é, você é filho de quem? Muito. Melhorou isso. Melhorou. Agora já não mais. Mas antigamente, cara, você tinha uma raiva do caramba que os caras vinham. Só conhecia os pais, parecia. Mas ó... É as famílias, né? As famílias. Da cidade. Mas até hoje, cara, aí que tipo assim, eu falo, eu sou o filho do Maurício. Mas, cara, que Maurício? Eu falo, Maurício da ambulância. Pronto. Ô, louco, você é filho do Maurício da ambulância? Cara, pronto, já era, já conhece já. Então... Tem que sempre usar uma referência, né? Você colocou a referência. Você é filho de quem? Do Nenê. Nenê lá no açougue. Do açougue, já era, matou. É mais ou menos isso. O meu facilitava, né? Que meu pai. Muito, né? Meu pai e meu avô, nossa, já era. O seu não precisava nem falar. Em né? todo sentido, né? Renato, em todo sentido. Pelo futebol, até pela cidade. O meu avô. Porque seu avô faz muito tempo que seu avô morou em. Faz. O meu avô. Lembra das Olimpíadas que tinha em Badia? As Olimpíadas de esporte? Tinha. O meu avô, se eu não me engano, a primeira Olimpíada, meu avô carregou a tocha. Ele inaugurou a Olimpíada na cidade. Vai, tá vendo? Não é pra qualquer um. Badia tem as Olimpíadas. Qual lugar tem Olimpíada? Não tem mais, né? Não tem. Era o maior evento da cidade. Não tem mais. E o ginásio também não tem, fechou? Cara, tava reformando. Tava reformando. Já faz um tempo já. Já deve fazer uns 35 anos que tá reformando. Mas falaram que ia ficar pronto. Tá meio abandonado. Tá abandonado. Cara, era o maior evento da cidade. Nossa, que memória que eu tenho desse. Era junho e julho, não era? Era na mesma época de férias, de férias, né? Lotado. Nossa. Sabe o que eu tenho lembrança disso aí? O meu pai me deu na época me deu uma agenda. Eu não sei se você lembra disso aí. Meu pai me deu uma agenda. Nós ficava sentado no canto da quadra, lembra que tinha aquele alambradozinho, a rede. Sim. Eu sentava bem do lado da quadra aqui e o pessoal jogava. Meu pai ainda jogava, né? Eu era bem novo. E eu pegava aquela agendinha, velho, dava o intervalo do jogo, eu ia lá nos caras pedir autógrafo. Eu ia lá com a agendinha, aí eles assinavam, aí eu deixava a agendinha de lado e chutava a bola. Ia chutar a bola. Mas porque as Olimpíadas lá era... Os intervalos ficavam no meio da quadra. Jogando bola, chutando bola no gol. Aí quando ia começar o jogo, o molecada corria pra ir bancada. E, cara, lotado. Nossa, muita gente no ginásio. Cara, que tempo bom, né, mano? E era de tudo, né? Não era só futebol. Tudo. Não, tinha xadrez, vôlei, basquete. De areia tinha, futebol de areia. Tinha um tudo ali. Eu lembro que uma vez o Dé vai lembrar disso, se ele vê esse podcast. Se ele vê o podcast. Falando nisso, mandar um abraço pra ele, né? Que faz tempo que eu não vejo ele também. O Jorge... Você tava jogando com a gente, você jogou. Você jogou, inclusive, o nosso time. Jogou eu, o Bruno, o Dé, o Bruno Darim.
Deve ter jogado também. Certeza que você tava no time também. Aí o Jorge montou 3 times. E aí, como ele gostava do Dé, era do Dé, do Bruno e o Serginho, que ele ficava falando que os caras eram bons lá. Esses meninos aqui vai ter futuro, ele ficava falando. Ele montou o time e colocou só os moleque bons nesse primeiro time. Não, o time era, tipo, podia jogar um profissional que ganhava tudo, né? Era só... E aí montou mais 2 times, mas também não tinha como, né? Montou o segundão. O segundão e o terceiro que sobrou lá. Cara, molecada, você sobrou? Então, o que você joga? É de atacante? Não, você vai ser zagueiro. Né? Aquele jeito dele lá. Não, hoje é... Ele escolhia, você né? vai... Ele escolhia o que você ia jogar. Cara, foi... Acho que ele fez a gente jogar o de campo, esse mesmo time, o de areia e o de salão. Nossa. Com os mesmos. Cara, mas, tipo, naquela época você jogava dando risada. Tipo, Nossa, você o outro. Não tinha erro, não. E aí nós tinha que jogar na quadra e jogar na areia. Às vezes mudava batia, só os lados. Às vezes trombava os dias de jogar. No mesmo dia, tinha que jogar o campo, também, tinha que jogar o de areia. Molecada era pouco fominha, né? Tipo, você tinha que ir lá pegar a ficha pra fazer inscrição. Você pegava todas as fichas e se inscrevia em tudo. Tudo. Não, pegava de tudo, né? E pra chamar molecada que um brigava com o outro, porque... Vixe! Não, o Renatinho é do meu time. Aí o outro, não, o Renatinho que é do meu time. Os caras tinham que ficar cevando, né? Pra pegar a assinatura dele. O Renatinho nem sabia que ele tinha sido escalado. Contratado, né? Era sempre assim. Interclasse, velho. Interclasse era top também. Acho que você chegou a jogar... Foi uma vez que você jogou lá? Não, onde? Lá nas Olimpíadas? Ou você não chegou a jogar? Joguei. Você jogou, né? Eu acho que foi uma vez. Eu acho que cheguei a jogar. Quando a gente tava na escola. Eu tenho lembrança mais do futebol de areia do que do salão, da quadra. É que eu lembro, assim, nas Olimpíadas. Foi o time do teu irmão que você jogou essa vez? Eu acho que porque não, teve Rafa. um ano que eu não joguei porque eu fiz uma cirurgia no nariz e eu não joguei. Eu acho que não, porque meu irmão é... Ou não, pode ser também. Porque às vezes eles colocaram eu só eu acho que... pra brincar, assim. Eu não lembro, mas teve um ano... Acho que você jogou, sim, mas eu não lembro o que foi que você tinha jogado. Eu não lembro. Eu acho que foi o ano que eu não joguei. Porque o meu irmão, né? Meu irmão tava em todas também, né? Ele tinha um time deles lá, ele. Era forte também. Bruninho Cabeludo. Bruninho Cabeludo, Max. Podia jogar profissional. Tipo assim, uns Ixi, Não, então, podia jogar profissional, que já era time profissional ali. Podia jogar tranquilo. Só tinha moleque tipo diferenciado. Assim, dessa molecada aqui ainda da nossa época que jogou nem poderia ter virado jogador, todos eles estavam no mesmo time. Tudo no mesmo time. Eu lembro que era do teu irmão, que tinha o Dé, que era o goleiro. Isso. Era, né? Que era o Dé, teu irmão. Meu irmão, Max. O Bruninho Cabeludo. Buiú. Só tinha uma molecada tinha... top só. Aí tinha um outro time que eu lembro do Cassim. E tinha o... De qual que era o Arthur? Cassim, o pai do Kaique. O Arthur. Acho que era desse time. Eu acho que era esse time aí. Desse time do... Eu acho que era. Você também que era outro time que ficava sempre... Tipo sempre assim, pau a pau. Jogava, chegava os dois na final. Não, parece que ele já conspirava pra jogar na final. Era a rivalidade da cidade. Era rivalidade, porque era verdade mesmo. Era verdade jogão, mesmo. Né? Era jogo pra mas sair muito gol. Tempo top que nós vivemos ali, velho. Cara, mas mesmo se tiver as Olimpíadas hoje, não dá ninguém. Então, será? Que acabou o interesse também, né? Ficou muito tempo sem ter, tipo... Quebrou o encanto. Quebrou, A galera que era animada e gostava desse negócio era a galera da nossa época e tipo, alguns anteriores, né? Tipo, eu acho que meio que começou a morrer depois da nossa geração, assim, digamos. Depois que... porque depois também virou meio bagunça, aí só ficou mais o... Não, tipo, começou a ficar só o futebol, aí as outras modalidades já não tinha mais. Foi acabando, porque não tinha ninguém. Foi acabando aos poucos, na verdade. Justamente isso. Foi minando, chegou uma hora que... porque acabou ficando só o de quadra mais, né? Que dava bastante time, que ninguém queria jogar o campo. Aí o campo dava 3, 4 times. Aí eles jogavam, sei lá, faziam um catado lá, jogava, fazia qualquer coisa mexido lá. E o que ficava mesmo era do salão, tinha bastante molecada que dava. Mas foi acabando isso aí também. Não acabou nem virando nada, né? Acabou de geral mesmo. Tipo assim, também meio que perdeu interesse justamente por também não ter mais aquele incentivo da própria cidade, de não ter os lugares. E, tipo, às vezes você queria ir lá jogar, não tinha como você jogar. Foi porque o legal de Badia é que a gente podia pegar horário lá no ginásio. Horário fixo, né, galera? Tipo, todo sábado às 4 da tarde a turma tal. Justamente. Aí de segunda que tinha molecada lá que jogava também fazia, sei lá,
10 anos, que era desde quando era adolescente e ficou até mais velho. Eu lembro que eu acho que esse que a gente ficou até 2014, 2015, do horário de segunda-feira, que era das 7 até as 9 da noite. Aí foi um dispersando, saindo. Sim. Em Badia, eu até falei que quebrou o encanto, tipo assim, nesse sentido também. O esporte deu uma principalmente o futebol, né? Principalmente o futebol. Foi você que conversou sobre isso, Marquinhos? Não foi, né? Que tá diminuindo o futebol e as outras... não, eu conversei com o Rafael Desogos. Uhum. Que o futebol no Brasil tá diminuindo um pouco. Não tá mais igual era antes, que ele fervoroso, assim, que as pessoas, tipo assim, amavam o clube e tal. Hoje eu percebi que tá muito mais esporte radical, o povo tá indo para esse lado também. O que acontece, no meu ponto de vista, começaram outros esportes a ter mais visibilidade que antigamente não tinha. Por exemplo, esses tipos de esporte. Bastante esporte novo, né? Bastante esporte novo, bastante coisa nova. Aí vem a parte da tecnologia, né? Que já às vezes perde interesse de jogar bola para ficar no tudo isso envolve. Celular, e aí tem e-sports, né? Que são os esportes eletrônicos. Tem, tipo, hoje em dia tem uma gama muito maior de esporte que faz com que vai espalhando a galera, né? Então, tipo assim, antigamente a molecada, pra qualquer garoto se perguntasse, o que você quer ser? Jogador de futebol. Hoje em dia já tem uma variedade de esporte, de outras coisas que a galera quer fazer. Eu acho que por isso que... É verdade. Porque hoje também a molecada fica mais tempo no celular também. Mais tempo dentro de casa, já não sai igual antigamente, né? Nossa. Porque a gente... Nossa. Antes de começar a gravar, que a gente tava falando quando a gente jogava na praça lá, na frente da tua casa, lembra? Na frente da tua casa ou na casa do teu avô? Não, chegamos a morar lá também. Vocês chegaram a morar lá? Moramos. Que nem ficava lá, tipo, chegava lá 6 horas da tarde, às vezes ficava até 10, 11 horas da noite, que às vezes minha mãe ficava me caçando, invadindo, sabendo onde eu tava jogando bola na praça. Na nossa época, o nosso primeiro presente era uma chuteira, e uma bola. Hoje em dia você ganha um celular, um computador, ou sei lá, não ganha outra coisa, Ali também é um lugar que a gente não saía, hein, da praça. Não, ficava só lá. Fazia tudo ali. Justamente. Jogava bola, andava de não sei o quê, de bicicleta, bolinha de gude. Aí tinha o Nersão, lembra? Nerson. Ficava bravo com nós lá. Esse tempo atrás eu fiquei feliz, velho. O meu irmão, Danilo, acho que foi o meu irmão que mandou, no grupo da família nossa, não sei quem que mandou pra ele, uma foto do Manezão, acho que ele tá em Salles. Salles, né? Tem uma tia minha que tá dando a mesma eu falei o nome errado, inclusive, Manezão, né? Manezão. Ele tá lá em Salles? Chamar de Manezão. Diz que ele tá lá, mandou uma foto dele numa cadeira assim, sentado. Tá lá. Ficava bravo. Fazia um tempão que eu não via. Não, eu ficava muito bravo com ele jogando bola lá, que às vezes ia pro lado dele, né? Que ele jogava na grama ali de onde que ele ficava, né, sentado, né? Nersim, você lembra do Nersim? Você lembra, Rafa? Lembra, né? Baixinho, sim. Cabreiro. Nossa, brabo também. Então não podia falar um A pra ele, né? Que ele ia te matar também. Nossa, tinha só fera. Coisas de cidade pequena. Coisa de cidade pequena. Que, tipo, todo mundo nossa senhora. Cidade assim não tem, né? Isso aí tem jeito. Cara, bom demais. É as lembranças, né? E a cidade está crescendo agora, que a gente está falando. Tá mudando completamente, né? As pessoas já não tem mais a... Tem, assim, que nem eu falei, tem bastante gente que a gente se conhece, mas já tá começando a querer dar aquela enriopretada, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí. Oi, da molecada da tua época do Derac, que chegou a jogar junto, mais alguém continua até hoje ou a galera meio que tudo abandonou no meio do caminho? Tem alguém que ainda tá jogando até hoje? Dos que jogaram comigo, eu acho que não. Eu acho que dos que jogaram comigo, não. Pode ter, eu acho que tem dos mais novos, né? Tem o Alan Patrick, que ainda tá. E eu acho que só. Tem o Lucas Galvão também, que tá jogando. Eu lembro deles. Mas eu acho que é só. Então, você vê, aí volta no que a gente estava falando, igual falando de Badi, que podia ter saído muitos. Sim. O próprio Derac é outro exemplo. Tinha toda aquela estrutura poder de um time e nem todo mundo tinha oportunidade de... Então, mas que tipo, cai um pouco o que a gente falou agora há pouco. Tipo, antigamente a concorrência era infinitamente maior. Que nem hoje em dia ainda aparece uma molecada que joga bem e tal, que fica conhecida muito rápido. Mas hoje em dia a concorrência é menor. Então, tipo, a chance de um jogador ficar muito conhecido muito rápido é maior do que antes. E fora que... Antigamente, tipo, tinha muita gente boa, velho. Então,
Ou você tinha que ser muito diferenciado. E fora que hoje tem as redes sociais que você pode ficar divulgando lá. Hoje é mais fácil nesse sentido. Hoje você coloca no YouTube lá, jogador revelação. Você acha um monte de moleque jogando bola, vídeo, que eles fazem uns compilados de futebol. Você tinha isso? Não. Não tinha. Tinha que ir na raça, né? Tinha que ser na raça, tinha que jogar mesmo. Eu ficava sabendo, pô, tem um olheiro aí hoje, né? Se matava de jogar. Aí você peneirão. Peneira. Tinha que fazer peneira. Tinha que quase se matar jogando bola. Nossa. Tipo assim, você é meia, né? Meia. Você jogava de meia, lateral, zagueiro, atacante, você fazia tudo que tinha que fazer. Sobrando, você pode vir pra viver, mano. Faz aí que... Mudou muito isso aí também, né? Sim. Não, mudou. E até hoje, nesse sentido de clubes, assim, é até uma coisa que eu penso, assim, futuramente, né? Porque hoje ainda deve ter em Badi. Em Badi deve ter muito criança boa, assim, de jogar futebol e tal. Sim. De repente, voltar esse que a gente tinha lá atrás, sabe? De captar jogador. Dar oportunidade, exatamente. E hoje, como eu já tenho mais contato de antigamente, eu rodeio alguns clubes e tal, conheço alguns empresários, às vezes eu posso ser esse passo. Às vezes não vai partir de mim, mas eu tenho um empresário que consegue ajudar tal atleta. Você faz o intermédio. Faz o intermédio, põe os dois e faz o negócio. Acabou, né? Porque aí já começa a tentar... por exemplo, tem um moleque que... Moleque, hoje não é mais moleque, né? O Kaique. O filho do Arthur. Sei. Moleque... Nossa, ele jogava muito. Entendeu? Ele não joga mais, né? Não joga. Mas assim, foi um pouquinho de... É aquilo que a gente estava falando, questão psicológica, de ter que treinar, ter que aguentar ficar fora de casa. Tudo isso impacta. Acho que na época ele tinha 17 anos. Foi isso? Eu acho que menos. Não, acho que ele tinha 16, 17 anos. Foi ele é o quê? 9'2", né? 9'3", eu acho. É que ele ficou bastante tempo no... Ele chegou, foi pro Corinthians, ele foi, né? No Corinthians. Eu acho que ele ficou bastante tempo no Corinthians. Eu acho que deve ter sido sub-15. Mas quando ele saiu, ele já estava com 17, 18 anos. Ele estava com 17 anos. Quando ele saiu de lá. Ele estava com 17 anos, eu acho. Que eu lembro, quando ele saiu, eu trabalhava lá na loja lá e a gente montou um timinho para jogar lá no Automóvel Clube. E ele jogou quando ele saiu, ele jogou esse ano com a gente. Eu lembro dele. Ele saiu, acho que no meio do ano. Não lembro quando que foi a data que ele saiu certinho, mas foi trombou na época que a gente ia jogar esse campeonatinho do Automóvel Clube aí lá com o time E ele saiu. Aí ele chegou aí em Mirassol, o América mesmo, né? E aí ele acabou ajudando o pai dele, trabalhando com ele. Teve muita gente que chegou muito perto também e depois abandonou, ou aconteceu alguma outra coisa que forçou a pessoa ir para outro caminho. Questão é que a gente, às vezes, teve gente que chegou a jogar 1, 2 anos profissional e depois parou desistiu, também. Porque a gente acaba julgando, fica, cara, a oportunidade da tua vida, que não sei o que, por que você não aproveita? Mas às vezes não foi o cara que quis desistir, né? Aconteceu alguma coisa que... É que às vezes para ele... Só quem passa, né, que sabe. Às vezes não sabe o que passou pro cara e do porquê que aconteceu aquilo, né? É complicado o cara mexer com o atleta. Que é aquilo que você falou, né, Tinha? Que talvez você tenha uma cabeça muito mais preparada do que vários outros, entendeu? Por isso que você continuou. O que me ajudou bastante, eu acho que também foi experiência, né? Tipo assim, que eu já tinha meu pai, que já estava no meio, queira ou não queira, sabe um pouco e tal. Sim. E eu tive o meu irmão também que me ajudou muito, porque ele passou por todo... eu passei pelo mesmo processo que ele. Sim. Igual. E no mesmo clube, coincidiu de ser no mesmo clube. Você não chegou a jogar profissional? Profissional, acho que não. Não, né? Mas meu irmão foi um caso desse. Meu irmão estava nos juniores, ele jogava nos juniores, mas treinava no profissional. Aí quando tinha jogo nos juniores, ele ficava treinando no profissional, descia, jogava, voltava, treinava no profissional. Então ele já estava com o pé no profissional. E aí, de repente... Só que o meu irmão pegou uma fase bem pior que a minha, né? Sim. O meu irmão realmente era todo dia arroz com salsicha. Tem isso. Todo dia. Naquela época tem isso, né? Na época dele, né? E morando em Badi, e eu lembro que na época ele estava fazendo faculdade de educação física, se eu não me engano. Ele vinha de Badi, às vezes no Rio Preto não tinha nem água para tomar banho para ir para a faculdade. Aí ia na torneira lá, passava uma água e trocava de roupa e ia. Então ele pegou uma fase difícil. Galera que aguentou o tranco dessa época. Não, nessa época era
Não, é tenso, e aí é que nem a gente estava falando, assim, você tem que aguentar a pressão, É, porque vai ter um exatamente. monte de nego lá te enchendo as paciências também. Assim, Tem muita gente enchendo o saco. Imagina que, tipo, tem jogador que já passou por coisa pior que isso ainda. Tipo, Sim. tem Exatamente. regiões que a gente, por exemplo, aqui no nosso estado, querendo ou não, ainda a gente é meio que... A gente não... Uma região boa. Privilegiada. Isso. Tem lugares do Brasil que sei lá, a molecada pega Não, é 2, difícil. 3 horas pra ir conseguir treinar. Isso, justamente. E não tem dinheiro pra pagar Isso aí é tudo coisa que tipo assim, no meu caso ajudou, porque eu tava dentro de casa, né? E Badia é do lado. É do né? lado, é tudo perto. Sim. Agora, quando que nem você tá falando, Marco, os meninos aí saem tem que sair de condução, o pai e a mãe já não pode levar, então vai sozinho desde cedo já no se ônibus. virando desde pequeno. Já entra no ônibus, pega às vezes 2 conduções para chegar no treino e treinar. Esse alojamento que tem tudo. Já tem aí entra naquilo que nós falamos, já tem a pressão natural de você ser um atleta, Sim. tem a cobrança sua própria. É porque você é um produto do clube, Exatamente. Você tem que gerar fruto para ele, né? Se ele está investindo em você, eles querem resultado por isso. E não tá errado, né? Porque ele tá colocando dinheiro em você, tá investindo. Então tá apostando, né? Ele quer tirar o máximo de você também, né? Atleta, é a sua profissão, né? É como eu, nutricionista, o Marquinhos nutricionista, a gente tem que dar o melhor para o nosso paciente, por exemplo. Então, eles querem o melhor de vocês, né? E às vezes vai ter o cara que vai saber lidar muito bem com o atleta e vai ter o cara chucrão, né? Que vai tratar o atleta mal e o atleta, talvez, ele aguente e talvez não. Entendeu? Que isso é mais fácil, porque lidar com pessoas é complicado. É difícil. Entendeu? Porque você tem que ter muita cabeça boa para lidar, tipo, com uma cobrança às vezes exagerada. Você não entende por que o cara tá te cobrando daquele jeito. Uma coisa que eu acho que, tipo, que com certeza deve motivar é o fato de, tipo, sei lá, o garoto que começa passando perrengue, passando um monte de dificuldade, tipo assim, cara, essa é a chance que eu tenho de mudar essa situação. Porque então, o fundo do poço, por isso que ele aguenta, tá ligado? O fundo do Tipo poço... assim, se der certo, o fundo do poço dele é mais fundo do que o cara enchendo o saco, entendeu? Ele prefere ouvir o cara na orelha dele do que ficar lá no fundo do poço. Ele aproveita esse momento e usa como um degrauzinho ali. Isso, justamente. Ele fala, não, eu vou aguentar as coisas lá para mim poder mudar essa situação. Sim. Ele conhece o fundo do poço, é mais fundo do que o cara encher o saco, né? E às vezes tem um moleque que é mais mimado pelo pai e pela mãe. Que é diferente. Aí chega um treinador lá que grita lá e manda o cara para aquele lugar, o cara fala, você tá louco? Nem meu pai e minha mãe gritam comigo? Quem é esse cara pra ficar? E queira ou não queira, é bom até comentar, porque não tem... A gente até eu já ouvi falar muito isso. Não tem uma maneira, eu acho, como a do futebol, que muda a tua vida rápido. No futebol não, no esporte, né? Sim. Porque os outros esportes também são desse jeito, dessa maneira. Mas o futebol é rápido e realmente você muda de vida, não tem como. Porque se tudo der certo, cara, tudo você der passa certo, de ganhar R$0 para 100 mil. Entendeu? Tipo assim, é um salto muito grande, né? Tipo assim, tipo, do nada ou quase nada para uma coisa muito grande, né? Inclusive, você por isso que às vezes alguns atletas que não têm a cabeça preparada acaba se perdendo, porque hoje eu tô com um salário de tanto, eu vou ganhar 4, 5 vezes mais. Sim. Na cabeça já é novo, não tem muita experiência. Se não tiver uma estrutura familiar para ir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tive tudo isso e ainda fiz muita coisa, tipo assim, por conta da própria idade. Não tem como fugir. Deve ser, tipo, muito deslumbrante, né? Cara, tipo assim, você tem pouco ou quase nada. De repente, você pode ter o que você quiser. Então, tipo assim, cara... tipo assim, você pode ter a cabeça boa que tiver. Lógico que você vai lidar muito mais... Muito melhor se você tiver uma cabeça boa. Mas, ainda assim, tipo, se não tiver um pouquinho de controle ali, você acaba não agilizado. Não tem como. Não tem como você ficar também 100% certinho e isso. Não. É que, cara, no mínimo, o cara vai falar assim, bom, eu morava num casebre e hoje eu tô ganhando dinheiro que eu consigo comprar a mansão que eu quiser. Então eu vou fazer o que eu quiser. E aí, o que é o legal disso que nós estamos falando do futebol? Que, às vezes, por essa... O cara tem uma oportunidade, às vezes um jogo. Exato. Isso. E aí as coisas acontecem, pronto, já mudou a vida dele ali, em um jogo. Em 90 minutos ele mudou a vida dele. Sim. Isso que é o bacana, né, do esporte. Tipo, a gente vai lembrar desse jogo, mas não tem como esquecer, tipo, todo aquele perrengue para poder chegar naquele jogo. Exatamente. Às vezes tipo, você fala assim, o cara jogou um jogo, se destacou, muda de vida.
Mas até o cara chegar naquele jogo, né? É porque às vezes o cara ficou até os 20 anos dele fazendo isso. É. Né? Cara, 20 anos é 20 anos, hein? Nossa, É tempo. tempo, hein? Tipo, tem muita gente que às vezes, tipo, até se profissionaliza e tal, e aí fica lá um tempinho como profissional, mas tipo, até num time de menor relevância, até despontar e ir pra um time grande. Era branquinho, né? Branquinho. Daqui, que era daqui e até chegou a jogar no Atlético Paranaense, Santo André, né? Ele foi um exemplo, ele não chegou lá no time novo, né? Ele tinha, aqui, não era? eu acho que uns 20, devia ter o quê? Uns 26 anos já, eu acho. Então. Aí ele jogava na Várzea aqui, e da Várzea ele foi pro Rio Preto e depois saiu. Então. Rodou com time bom também, jogou no Japão um tempo. Ele chegou a jogar, foi no Santo André, que ele deu uma despontada Santo e ele André, foi pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Barueri, na época Barueri tinha aquele time bom lá, ele jogou lá. Então, ó como que é o negócio. O cara jogava na Várzea, eu não sei qual que era a vida dele aqui, né? Eu não conheço o cara pessoalmente. É legal a gente falar da Várzea, porque, tipo, pegar a jogo da Várzea aqui de Rio Preto, cara, tem uma galera que é muito Então, boa, também. Sim. Tipo, que às vezes até chegou jogando no personal e parou e agora joga na Várzea, ou a galera que chegou perto de ser... Um cara que a gente... O Pimenta. O próprio Pimenta. O Pimenta chegou a jogar profissional e parou. Entendeu? E é um cara que tinha condição de tentar se manter lá e tudo mais, mas você acaba lesionando. Né? São coisas que também... aí entra o fator psicológico. É que uma coisa é fato. Tipo, a gente falou tipo, de muita gente que era boa e poderia ter virado jogador, mas acho que não tem como comportar todo mundo. Tipo, existe muita gente talvez também. no Brasil. Imagina se todo mundo tivesse virado jogador. Ia ter, ferrou, né? Não ia ter... não ia ter time. Ia ter que inventar mais uma meia dúzia de time aí. São Paulo. Ou então vai começar a jogar em dois campos, põe um campo do lado do outro. Tem que ser o São Paulo 1, 2, 3, ter- Corinthians 1, 2, 3, Tem que ter Palmeiras 1, 2, 3. campeonato brasileiro a cada 3 meses. Apesar que o Palmeiras tem um B, não tem? Acho que não tem Eu acho que não tem mais? mais. Hoje não tem mais. Porque ele só ficava na Série B, não era? Só na Eles segunda eles não podiam do subir. Paulista, Isso, eles não podiam subia. subir. Eu joguei lá no Palmeiras B. Você chegou a jogar lá? 2007. Foi o primeiro clube, depois do Rio Preto, foi o primeiro clube que eu fui. E era nesse B, a gente disputava... Não, mas nós disputamos a Copa Paulista nesse ano. Mas eles não podiam subir, da Série A2 não subia para a Série A1. Eles não podiam, eles podiam ser campeão, mas Podia não ser subia, campeão, mas ficava abria a vaga do próximo. Também é uma forma de... Eu acho que foi feito por conta isso, disso, para revelar jogador e para dar uma, tipo assim, uma enxugada, né? Aí ficava o A e o B. Às vezes eles aproveitavam do B pro A, alguns atletas, mas eu acho que foi feito para isso aí, para como fala, para porque assim, tipo, ter um estoque. Quando mas querendo ou não, tem. tipo, você mantinha os atletas treinando e jogando, tipo, uma competição. Forte, né? Consideravelmente forte. E se precisasse de alguém, tipo, alguém que se destacava, tipo, Sobe. já é do seu time mesmo, né? Você já tá ali. Já tá meio que, entre aspas, já sabe como que vai jogar, mais ou menos, já tem mais ou menos uma noção. Eu acho que todos os clubes podiam fazer isso, na verdade. Clube grande. De repente... Existe possibilidade de fazer isso. Então, mas aí a gente cai naquela história de, tipo, se todo clube começa a fazer um segundo time, você já tira espaço, por exemplo, de um outro clube de um pouco menor expressão, Põe numa também, competição. Não, mas tipo, vai ficar muito... Faz um campeonato gigantesco lá e já era. Deixa o pau quebrar aí. Quem quiser patrocinar esse campeonato aqui, mete o pau. Tem espaço para todo mundo. A gente já acha o calendário do brasileiro, tipo, do Brasil meio tudo uma amontoada, tipo, o cara joga o ano inteiro, por exemplo, no clube grande. Mas sabe o cara joga o estadual no começo do ano e já emenda com a Copa do Brasil, com o brasileiro, com a mas é porque Sul-Americana. Se estiver jogando tudo, os caras estão então, mas é porque joga a semana inteira. Isso é verdade, mas é porque o Brasil é grande e tem tanto jogador que os caras, porque lá fora tem campeonato, entre as Paulista da França. Estadual? Não conheço. Não tem, lá é o nacional. E eles jogam a UEFA ou a Europa League, chama, né? Outra lá Champions, né? Não, a Champions é a por exemplo, é a primeira divisão, mas aí tem uma outra lá que tem a Europa League, não tem? É a Europa League, não é? Não, mas eu falo assim, por exemplo, na Espanha tem a Copa do Rei. Aí na Inglaterra tem a... Cara, mas aqui o problema é que outro tem... campeonato lá então, também, mas o problema é que aqui Premier tem League, acho que tem uma liga também inglesa. Tipo a Copa do Rei, só que eu não lembro o nome. Então, mas tudo bem, aqui não, aqui tem Copa do Brasil, Paulista,
Aí os caras criam Rio-São Paulo, que tinha antigamente. É porque tem muito time e muito atleta, mano. Sim, mas isso é bom, Por isso que exemplo, daria pra imagina, criar um... Se não tivesse campeonato estadual, qual seria a chance, sei lá, de algum time fraco aí do estado de São Paulo disputar um brasileiro? Então, mas por exemplo, se tivesse lá o Corinthians, se tivesse o Corinthians B, o São Paulo B, não tô nem chamando o time de ruim, mas tipo, não tem como você comparar um time da A2 com um time da Série A do brasileiro. Não, o investimento, não tem. Então, outra estrutura. Mas é por isso que eu tô falando, que você poderia criar o São Paulo B, o Corinthians B, o Palmeiras B, para justamente jogar esse campeonato, entendeu? Seria uma possibilidade. Mas eu ainda continuo achando que seria mais desvantagem para os times menores, cara. Porque tira o espaço. Mesmo tendo existindo no São Paulo B, o São Paulo B é infinitamente mais estruturado que o, sei lá. Mas já é. O São Paulo joga a Copa do Brasil contra o sei lá o que lá da... Então, mas por exemplo, a Copa do Brasil é uma oportunidade desses times de menor expressão também jogarem um campeonato nacional. Você entendeu? Mas continua jogando. Só que aí com o São Paulo B, com outros jogadores. O lado bom é que fazendo esses times B já ia trazer mais jogador de fora. Você entendeu? É que você colocar os mesmos jogadores que ficam lá. Cara, quantos moleques não deve ter lá na base do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos? Quantos moleques não deve ter lá querendo uma oportunidade? Não, mas aí, por exemplo, pra base existem os campeonatos de base, por exemplo. Sub-17, Sub-15, Sub-20... Depois do sub-20 é profissional já. Né? Não, mas ainda tem aqueles moleques que passou ali dos 18, 19, 20 anos que fica lá só treinando e não tem nunca uma oportunidade, por exemplo. Tem. É que é só complexo de arrumar. Mas isso que eu falo, tipo, não vai ter espaço pra todo mundo. Não tem. Uma que não vai ter patrocinador pra isso, né? Pode ser que o jogador fica na base, por exemplo, na base do Palmeiras. Começou lá, sei lá, no sub-11 e foi até o sub-20. Vai chegar uma hora, se não tiver espaço pra ele subir profissional, ou ele vai pra outro time de menor expressão, começar a carreira dele no profissional, ou ele vai largar a mão. Então, mas por isso que eu tô falando, se tivesse lá o Palmeiras B, ele poderia jogar Não tem como o mercado absorver todo mundo. Não dá. Não dá até por causa de dinheiro também, né? Imagina... Então, é tudo inviável. Já não consegue ter a mesma demanda de patrocínio, de porque vai mudar os patrocínios, né? Teria que... Porque, por exemplo, se criar uma Copa do Brasil com o B do São Paulo, B do Corinthians, não vai ser mais o mesmo patrocinador que vai querer colocar. Então já vai reduzir o dinheiro. Aí talvez sei lá... Eu não sei um time que tem lá fora e joga a Copa do Brasil, mas um time lá mais do norte que tem menos condição, menos estrutura. Vai que ele acontece uma zebra e é campeão da Copa do Brasil. Mas o cara fica milionário o time, né? Exatamente. Você pega tipo, a Copa do Brasil, cada jogo que você ganha lá ganha uma bolada. Cada fase que passa... Esse time que vem tipo, de qualquer lugar distante que não teria chance de disputar o Campeonato Nacional, se ele ganhar um jogo, pra ele já tá ótimo. E tem esses clubes, na maioria das vezes, eles investem mais na Copa do Brasil do que no próprio estadual. Justamente. Porque é onde eles têm essa chance de pegar essa... dinheiro, o cara ganha uma grana e já pagou a folha salarial do time. Já dá uma respirada. Justamente. É porque fica naquela coisa de... se colocasse lá os B da vida que eu falei, talvez já não teria transmissão numa televisão grande, né? Provavelmente. E já cairia a renda também, já não pagaria a mesma coisa. Fica a dica aí. Fica a dica. E outra. Não dá pra fazer. Foi um equívoco meu. O tanto de jogo que vai ter a mais, às vezes estádio não vai comportar. Justamente. Imagina como que você vai jogar. O país não tem estrutura pra isso. Não tem como. A gente começou a ideia e já matou ela. Já viu que tem como, certo. Deixa quieto já. Vamos esquece. Discutimos, mas deixa do jeito que tá. Não vai rolar, não. Deixa quieto. Apesar que tem um monte de estádio aí que foi construído e os caras nem jogam, só tem gasto. Também. Não podemos nem entrar no mérito dessa discussão. Vamos pôr no papel, daqui uns 10 anos nós vemos isso. Volta isso, ideias é pra ué. Pensado, mas no momento... Se já até tentaram fazer isso aí lá atrás, é porque alguma... Sim. Talvez o que o Palmeiras, se eles cancelaram esse Palmeiras B, não sei se cancelou ou não, mas se cancelou, talvez eles cancelaram porque falou, cara, investimento... Mas esse ainda pro clube manter um outro time também. Isso. O cara lá, tipo, pra ele estar lá só treinando. Pro clube também talvez seja inviável, né? Depende, né? Porque assim, ele pode vender esse cara por exemplo. Eu não sei se os caras vendem pra clube menor, não, né? Esperam acabar o contrato e os moleque vai. Ou chega a vender. Pra clube menor? Difícil. Não vende, né? Porque não tem... O clube menor não tem dinheiro pra ir lá e comprar, assim, né? Não consegue, né? Mas ao contrário, né? Os grandes compram dos times menores. É tipo fazer investimento. É justamente.
É complexo a conversa aqui. Não é e fácil, tem não. moleque que joga, hein, cara. Muito moleque. Aí você olha e fala, cara, mas por que esse moleque não tá no profissional? Cara, sinto muito, mas não dá ainda pra ele. Tem um monte ainda que é bom. Tá na fila já esperando e... Aí você fica lá que nem eu sou um eterno iludido, né? Que São Paulo só ilude, agora tá ganhando, né? E agora melhorou, já né? perde, né, também. Passa uns 2 jogos, já começa a dar depressão nos caras, que não sei o que acontece. Aí você fica, mano, arranca todos esses caras que ganham uma fortuna e põe os moleques lá da base, que você vai ver se eles não vão ganhar. Cara, mas hoje em dia, pra você ter noção, o molecada já sai da base, por exemplo, que já sobe essa molecada. Depressivo, né? Não, já sobe já também no hype, já, né? Já tá ganhando justamente. bem, já tá num outro nível de... Hoje eles, na própria base, eles já adaptaram nessa situação assim. Na tipo base assim, o cara já tem um contrato já tem um contrato, já tem salário o salário dele. Cara, se eu fosse moleque da base desses times aí, me colocasse lá, eu ia arrumar briga, porque eu ia querer fazer tudo. Falei, não, deixa comigo, joga a bola em mim, eu tiro a bola, eu vou no gol. Só eu não. Bato escanteio e corro pra cabeça. Tudo. Deixa comigo, eu vou fazer tudo, entendeu? Deixa comigo. Eu vou dar um jeito de ganhar. Eu vou me virar aqui, pode deixar. Pra mim, eu fiquei mais São Paulino no dia que o Luiz Fabiano que ele preferia brigar do que bater um pênalti. Esse foi o... Você é muito bravo, cara, não pode ser assim. Não, é brincadeira, tô brincando. Mas, cara, eu achei o cara mais insano do planeta. Ele fala isso na Globo, na entrevista, na hora que acabou de acabar a briga. Ué, Luiz Fabiano, e aí? Você não queria bater o pênalti? Não, eu prefiro brigar pra ajudar meus companheiros do que bater o pênalti. Eu lembro disso. Foi que cara louco, né, cara? Foi contra o time de fora, não foi? Na Libertadores, parece. Foi com o River, não foi? Que foi uma puta de uma briga. Que ele deu uma voadora lá no cara. Nas costas do cara. Que ele quase andou nas costas do cara lá. Eu não lembro disso aí. E eu era adolescente, né? Eu vi aquilo lá e falei, cara, esse é o cara, Luiz Fabiano. Esse é o melhor jogador de São Paulo pra mim. Não pode promover a violência. Não pode, não. Brincadeira. Não, mas é que na época, aquilo lá tipo, foi o momento do Luiz Fabiano, né? Foi onde ele transformou tipo assim, no jogador mais marcado dos juízes. Né? Ele era estilo um Felipe Melo, assim, né? O cara já é um cara mais... Mas eu acho que foi a época que mais marcou ele, porque tipo, saiu em todos os lugares, tipo, essa frase dele. Nossa, ele pegou uma fase no São Paulo também. Mas aí, eu falei, ele comia bola. Nossa senhora. Então, por isso que eu tô falando, ele era um cara que jogava muito, metia os gols dele, que ele zoou fazia lá. Gol demais. Outra frase dele que eu falei, cara, esse cara que tinha que ser pro resto da vida de São Paulo. O goleiro do LDU zoou São Paulo. Aí ele foi lá, fez o gol, ele falou LDU. Luiz deixou um. Aí eu falei, cara, esse é o cara, né? Esse é o cara que merece. Queria tirar uma ondinha nele. Aí eu falei, tá vendo? E podia, né? Que tava por cima. Sim. Aproveitou, né? Aproveitou o momento. Eu acho que na época, assim, ele era talvez o único dos... Não, acho que naquela época não tinha muito. Mas acho que ele era um dos únicos meio bad boy, meio loucão, assim, de brigar no... Ele tinha esse jeitão dele meio... tipo, acho que toda... É que antigamente tinha mais também, né? Sim. O Edmundo era... Edmundo, Romário, próprio Romário. Mas o Edmundo, naquela época do Luiz Fabiano e o Romário, já tava de boa, já. Já tinha ficado mais tranquilo. O Edmundo e o Romário, quando eles brigavam lá, foi mais antes de 2000 que eles... Assim, tipo, todas as boas épocas do futebol, sempre tem um jogador que fica conhecido por ser mais... sempre tem. Aí veio o Adriano. O Adriano não era de briga, mas foi polêmico pra caramba. O Imperador. Né? Foi polêmicas... Eterna. Outros tipos de polêmica. E ficou eterno, né, com essa polêmica. Não... O Brasil tem uns bons jogadores para ficar eterno. Assim, vários. Não dá nem pra lembrar de todos. Justamente. Renatinho, obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço. Seu tempo aí para vir aqui. Cara, deixa aí, faz de novo a propaganda lá do Badi, lá da escolinha. Então, para quem quer seguir, é @escolinha do Badi no Instagram e no Face. Tá, pessoal, segue lá. Dá uma força pra gente. Agora estamos com uns projetinhos novos aí também. Vamos ver se em Badi agora, em breve, estou pensando em fazer uma arena de futebol, que é um esporte que está crescendo bastante. Né? Então o projeto a gente fazer lá, se Deus quiser vai sair. E aí estamos aí na luta, esperar aparecer uma outra oportunidade para poder seguir na minha carreira, né? E já agradecer vocês, agradecer o Marco, agradecer você, Rafa, por estar aqui.
É um prazer nosso, na verdade. Cara, na verdade, a gente tava ensaiando pra te chamar desde quando a gente começou. Na verdade, a gente queria... É que, tipo, a gente ficava naquela de pensar, você. De coincidir de você estar aqui. Só que você viu que eu te perguntei, você tá em Rio Preto? Porque eu falei, cara, o cara não tá aqui, fica enchendo o saco do cara, né? Aí também não dá, né? Deixa ele lá quieto lá. Eu não sabia como que você tava. Aí eu vi que você... Aí falou assim, o cara vem pra cá pra descansar de folga. Fica enchendo o saco do cara de sábado. Né? Normalmente a gente grava de sábado, né? Mas a gente aproveitou que você tá aí. Vamos gravar o quanto antes com o Renatinho, senão não dá tempo mais. Que aí ele vai pra Pega mais um homem. Pega um clube aí, vai pra fora e... Não, mas deu certo, graças a Deus. Cara, foi legal. Obrigado demais de coração. Foi bom que nós relembramos muitas coisas. Foi demais. Foi bom. Passou quanto tempo já faz? Cara, deve ter dado 1h30, mais ou menos. Passou voando. E nós ficamos umas 3 horas. Eu não dedurei você do que... Eu não vou falar mais. Numa próxima oportunidade... É isso que eu ia falar. Já pronto. Tipo, deixar pré-agendado pra uma próxima oportunidade, se tiver. Eu tô pronto. A hora que vocês quiserem, só... das nossas artes em Badibacite. Não vai nem falar mais de futebol. Não. Isso aí é história. Vai conhecer a verdadeira Badibacite. Aí é história. Isso aí. E torcer pro pessoal que onde a gente fez as coisas não tá assistindo. Não tá assistindo, isso é senão... importante. Apesar que uma delas foi paga, né? Foi paga. Já tá Tá tudo certo. Quebramos, mas arrumou. Arrumou. Isso aí, então, valeu demais. Obrigado, irmão. Se quiser voltar uma próxima oportunidade, já tá convidado. Não, eu tô pronto. A hora que vocês precisarem, é só me chamar. Fechou? Tô pronto. Valeu. Se eu estiver por aí e não estiver viajando, eu tô pronto. Fechou. Galera, então, pra quem nos acompanha até aqui, não se esquece aí de se inscrever no canal, seguir lá a Escolinha do Badi no Instagram, no Facebook. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser perguntar alguma coisa pro Badi, deixa aí que a gente passa pra ele e a gente responde. E valeu. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.